Olá, tudo bem com vocês? Bom, estou aqui hoje mais uma vez para poder refletir com vocês numa palavra sobre Esther, né? Uma história bastante conhecida, né, na Bíblia, de uma jovem que foi criada pelo seu tio, né? E que era uma jovem muito bonita, temente a Deus. E a história nos conta que o rei, né, da época lá de Suzã, o rei Xerxes, ele era casado com a rainha Vasti. E em certa ocasião ele foi fazer uma festa, um banquete, reuniu várias pessoas nobres, né, daquele povoado. E com o passar dos dias a festa se prolongou e ele convidou a rainha para poder fazer parte, né, para se apresentar ao rei e aos convidados. E a rainha negou se apresentar diante do rei, porque ela também estava fazendo uma festa para as mulheres lá daquele povoado e se recusou a atender o pedido do rei. O rei ficou muito indignado e a partir daquele momento ele decidiu que ele iria escolher uma outra rainha, né? E chamou, né, os seus servos lá do reino e pediu que chamasse mulheres, né, mulheres virgens, formosas, para se apresentarem, para se prepararem, para ele poder escolher a rainha, escolher uma rainha. Mardoqueu, o tio de Esther, ficou sabendo e levou Esther para se apresentar, né, para ser uma das concorrentes, né, a se tornar uma rainha. E Esther se preparou por um ano. Por um ano, todas aquelas mulheres foram preparadas para se apresentar ao rei, né? Com certeza teve preparação, né, da beleza, né? Um ano se preparando para ficar mais formosa e pronta para ser uma rainha. E quando Esther se apresentou diante do rei, o coração do rei se agradou de Esther. E ela foi escolhida, então, para ser a rainha daquele povo, né, daquele povoado junto com o rei. Só que havia ali um certo homem, cujo nome era Amã, que não gostava dos judeus, inclusive não gostava nem um pouco do tio de Esther, porque Mardoqueu não se curvava diante de Amã, porque Amã tinha uma patente muito alta, uma das maiores patentes daquele reinado, e todas as pessoas se prostravam diante de Amã quando ele passava. Mas Mardoqueu não fazia isso. Mardoqueu se recusava a se prostrar diante de um homem, porque ele se prostrava somente diante de Deus, né? Os judeus se prostravam somente diante de Deus. E Amã ficou furioso, né, pela atitude de Mardoqueu e começou a planejar uma forma de acabar com os judeus. Começou a pensar, né, a cogitar, a planejar ações que pudessem exterminar principalmente Mardoqueu. E ele chegou ao rei e falou: olha, rei, tem um povo aí que não cumpre as ordens do rei, não se prostra, não se recusa a se prostrar diante do rei e também diante de mim. Se o senhor assim permitir, nós vamos fazer uma forma de exterminar esse povo, de acabar com esse povo. E o rei confiava muito em Amã e deu carta branca para Amã: Amã, faça o que você achar melhor. E Amã mandou construir uma forca para poder enforcar os judeus, para poder exterminar os judeus, principalmente Mardoqueu, tio de Esther. Mardoqueu, quando ficou sabendo disso, ele se prostrou diante de Deus. A palavra do Senhor fala que ele se vestiu de saco e ficou na porta do palácio, clamando, né, por misericórdia. E Esther, quando ficou sabendo que o seu tio estava ali à porta, vestido de saco, pediu para que ele trocasse de roupa. Mas aí, quando ele contou o que estava acontecendo, e é o que eu quero chamar a atenção de vocês, para a atitude de Esther. Quando a rainha Esther ficou sabendo que o seu povo
estava correndo risco de vida, que seu tio estava correndo risco de vida, que ela própria, como judia, estava correndo risco de vida por causa do decreto que a mãe estava determinando, né, para poder eliminar o povo judeu. Sabe qual foi a atitude dela? A primeira atitude de Esther? De propor um jejum de 3 dias e 3 noites sem comer e nem beber. Ela mandou o tio dela reunir todos os judeus daquele povoado e decretar esse jejum. E esse jejum era em favor de Esther. E o que me chama muita atenção é que Esther teve, a primeira atitude dela foi buscar em Deus, humilhar a carne, se preparar para o que poderia vir a acontecer. Jejum de 3 dias e 3 noites. E ela falou assim, não só o povo que vai fazer esse jejum, mas eu e minhas criadas também vamos fazer o jejum de 3 dias e 3 noites, para que eu possa me preparar para mim chegar ao rei e interceder por mim e pelo meu povo. Olha só que atitude de uma pessoa, né, de Deus, porque ela era rainha, mas mesmo assim ela se humilhou, ela humilhou a sua carne, ela quebrou a sua carne para poder chegar diante do rei. E ela, passando esse período do jejum, ela foi até o encontro do rei, e naquela época, quem chegasse diante do rei, sem ser convidado, sem que ele estendesse o cedro dele para a pessoa e permitisse que a pessoa chegasse até ele, a pessoa morria. Ninguém poderia chegar diante do rei sem o consentimento. E Esther foi, ela se preparou para poder chegar ao rei e não ser morta. E quando ela chegou diante do rei, a palavra do Senhor diz que o rei se compadeceu de Esther e estendeu o cedro sobre ela, permitindo que ela fosse até a presença dele. E ela propôs um banquete para o rei e também para Amã, mandou convidar Amã para esse banquete. E o rei falou para Esther, Esther, o que é que você quer? Pode pedir o que você quiser. E ela, mais uma vez, foi sábia, né? Porque a nossa atitude humana seria, assim que ela soubesse o que estava acontecendo, de correr diante do rei e pedir por clemência, mas não, ela se preparou. Primeiramente, ela preparou. E a palavra do Senhor fala que ela propôs ali naquele momento um outro banquete, também com a presença de Amã. E o rei assim permitiu. E aconteceu que naquele banquete, quando o rei perguntou para ela o que é que ela precisava, que ela poderia pedir qualquer coisa, ela contou para o rei o que estava acontecendo. Ela falou que o povo dela poderia ser exterminado por causa de Amã, porque Amã havia construído uma forca para destruir os judeus, e ela era judia. Era o povo dela que ia morrer naquela forca. Era o povo dela. Então, naquele momento, o rei decidiu salvar aquele povo, os judeus, por causa da vida de Esther e também por causa de Mardoqueu, porque Mardoqueu já tinha ajudado o rei, né? Quando alguns dos soldados estavam se rebelando contra o rei, estava planejando matar o rei, Mardoqueu chegou a falar para o rei o que mandou, né? Avisar para o rei o que estava acontecendo. O rei foi livre, foi liberto, foi salvo, né? Teve a vida salva por causa de uma atitude também de Mardoqueu. Então o rei naquele momento reconheceu, né, que Mardoqueu havia salvo a vida dele, e o amor dele por Esther fez com que ele acolhesse todo o povo de Esther, todos os judeus. E Esther não foi exterminada e nem o povo. Amã sim morreu naquela forca construída por ele, né, amando dele, porque ele desejava no coração destruir um povo, porque esse povo não se curvava diante dele. Olha o que o orgulho do homem pode fazer, né? Olha o que o orgulho de Amã fez com que ele morresse. Ele morreu naquela forca. Morreu naquela forca. Mas o que mais me chamou a atenção foi a atitude de Esther.
além de ser rainha, muito linda, formosa, preparada, ela não tomou nenhuma atitude precipitada de ir já correndo diante do rei, não. Ela pediu ajuda. Ela pediu para ajuda para todos os judeus: jejuem e orem por mim, para que eu possa estar diante do rei e o rei não venha a mandar me matar. Porque ela sabia que Deus podia fazer algo por ela, pela nação, pelo povo que Deus havia escolhido, que estava prestes a ser exterminado ali naquela região. Esther teve uma atitude muito sábia, de preparação. Será que quando nós somos convocados para algo assim, né? Nós somos capazes? Aqueles judeus abriram mão de 3 dias e 3 noites sem alimentar, sem beber. Não só o povo, mas também a própria rainha, as criadas da rainha. Houve uma unidade por um único propósito. A união daquele povo fez com que Deus movesse o coração daquele rei e olhasse com amor para Esther e para o povo judeu. Foi aquela união, aquele povo se uniu naquele momento em que eles estavam sendo acuados. Eles se uniram num propósito de jejum e de oração. Será que nós somos capazes disso hoje, de nos unirmos num propósito? Colocarmos Deus à frente da dificuldade que surge? Ou já precipitamos e tomamos alguma atitude? A Esther, ela teve atitude, mas ela se preparou primeiro. Ela fez toda uma preparação para chegar diante do rei e falar com o rei, para que ela não fosse interpretada mal, para que o rei não tivesse uma outra atitude contra ela e contra o povo judeu. Que nós também tenhamos a atitude de nos prepararmos diante das dificuldades, diante dos obstáculos, que nós não venhamos a nos precipitarmos com atitudes errôneas, mas que nós venhamos a colocar Deus na frente dos nossos problemas, das nossas dificuldades, porque Ele vai abrir portas, Ele vai abrir coração e as coisas vão ser feitas conforme a vontade de Deus a nosso favor, como foi feita a favor de Esther e de todo aquele povo, por causa de uma atitude sábia daquela mulher, em colocar Deus em primeiro lugar e deixar de lado a sua posição de rainha, a sua posição de mulher formosa. Não, ela deixou tudo de lado e se humilhou, jejum. Ela quebrou a carne para que mais na frente ela fosse honrada. Que nós possamos refletir nisso. O que você tem feito diante das dificuldades? Você tem se exaltado ou você tem se humilhado? Você tem buscado Deus ou você tem tentado resolver com as suas próprias forças? Pense nisso. E fique bem, fique com Deus.